Você, meu amigo, olá, você, minha amiga, estamos iniciando pela Nova TV Franca mais uma edição do Nova TV Debate. Olá, Luiz Ribeiro. Oi, Marcelo Bomba, amigos da Nova TV Debate. Mais uma vez, estamos aqui, né? Hoje com o nosso sabatinado aí, o vereador o Adermes Marini, candidato a deputado federal. E esperamos aqui conseguir dirimir algumas dúvidas que porventura possam ainda pairar na cabeça dos eleitores francanos e também da região. Eu vou pedir desculpas ao telespectador e até você mesmo, Adermes, porque é do nosso feitio abrir aqui, fazer um breve relato da vida do candidato que está mais devido, e até esse programa eu quero deixar em homenagem ao meu grande amigo João Marcos Rodrigues, o alemão. Nós tivemos ontem e hoje no velório do João, e foi meio corrido, e até porque não havia tempo hábil da gente adiar, porque exatamente nesse momento que o João está sendo enterrado, nós gostaríamos muito de ir, mas até não podemos adiar isso em virtude da legislação eleitoral, que eu vou explicar. Nós temos que dar o espaço para todos os nossos candidatos francanos. E nós fizemos as datas um pouquinho apertadas aí para dar conta de todo mundo, né? E a gente tem que deixar duas datas aí vazias, porque caso a lei nos obriga, algum candidato de fora pedindo, nós temos que abrir o espaço também. Porque, na verdade, nós temos que abrir espaço para todos os candidatos, não de Franca. Lógico, nossa obrigação, nosso compromisso é com Franca. Mas a lei diz que nós temos que abrir espaço para todos os candidatos do estado de São Paulo. Então, Adermes é vereador, Adermes já foi candidato a vice-prefeito, é casado, pai de quantos filhos, Adermes? 2 filhos. Perfeito, né? E o Adermes, como profissão, já aposentou, né? Novo assim, mas já aposentado, foi escrivão de polícia por um grande período. Perfeito. Empresário também, né? Também. Né? Empresa de turismo. Do ramo de turismo. Marcelo, boa tarde. Dedão, Luiz Ribeiro. Também gostaria de deixar meus sentimentos aqui à família do João Marcos, que está sendo enterrado nesse momento, né? Nós estamos aqui presentes, estivemos lá no velório, deixar o nosso abraço fraternal, principalmente ao Marcelo Fradim, que é meu amigo pessoal. E estamos aí, eu sou francano, fui líder do movimento estudantil, eu digo que minha vida política começou dentro do movimento estudantil, dentro da faculdade, Grêmio Livre Estudantil, depois sempre participei das entidades, mas eu fui candidato em 2004, fui vice do Cassiano, nós tivemos uma parceria, e depois eu disputei uma eleição para vereador em 2008, embora nós tivemos uma votação muito boa, tive 1.998 votos na época, mas nós estávamos no PMN, o PMN não conseguiu fazer legenda, acabei não sendo eleito. E em 2012, eu saí candidato pelo PSDB, uma chapa muito forte, e a gente vê que um pleito eleitoral você tem que disputar com um grupo forte mesmo. E eu lembro naquela oportunidade, uma chapa do PSDB com Valéria, Donizete, Jepe, Valim, e o risco era grande, porque de repente você podia ter uma votação expressiva e ficar de fora. Os outros chegavam, esse dia para trás eu até brinquei, você passa na Praça Barão, o pessoal faz aquelas apostas, né? Quem vai ser eleito. Eu me lembro uma semana antes da eleição, eu passei na Praça Barão, um conhecido meu falou, olha, você não vai ganhar a eleição, porque seu partido tem muita gente forte, Marcelo Valim, Valéria, deve eleger 3, desses 5, vão 3. E o seu risco era maior, porque eu era o único que não tinha ocupado um cargo público. Mas, graças a Deus, a população acreditou na nossa candidatura. Eu fui o segundo mais votado na coligação, com quase 3.500 votos. E fizemos um trabalho na Câmara Municipal. Hoje postulamos essa vaga de deputado federal pelo PSDB. É a pergunta que nós fazemos, a primeira pergunta que nós fazemos a todos aqueles que passaram por aqui e que vão passar por aqui. Adermes é do PSDB. Por que você quer ser deputado federal? Marcelo, eu acho que quando você está na política, né, você tem que aceitar alguns desafios. E ser candidato a deputado federal pelo PSDB, Franca é uma cidade onde o PSDB tem uma votação histórica muito, muito boa. E o PSDB ganha todos, se você pegar as últimas eleições para presidente, para governador, para senador, deputado estadual, o PSDB conseguiu fazer na cidade de Franca uma votação muito expressiva elegendo os seus representantes, no caso do deputado estadual, que é o Roberto Engler.
E eu acredito que a política está passando por uma mudança. A política não, a sociedade como um todo está passando por uma mudança, a população foi à rua, que é uma política moderna, que é uma política participativa, onde que as pessoas têm uma participação. Vocês estão nas redes sociais, vocês sabem que são poucos os políticos francanos hoje que fazem uma atuação nas redes sociais igual nós fazemos, contato direto com a população, e isso nos projetou de uma forma que nós pudéssemos postular essa candidatura. Sou francano, gosto da cidade de Franca, sempre morei residindo aqui, a minha participação mesmo como escrivão, quando eu fui trabalhei aqui na região, na cidade de Restinga, mas eu conheço bem a cidade de Franca, acredito que nós precisamos renovar. E uma forma da gente renovar é colocar nosso nome à disposição, e o que eu quero fazer é estimular esse debate. Se a população achar que eu tenho condições de representar na Câmara Federal, eu estou colocando meu nome à disposição, sem desprezar os candidatos que estão aí presentes. Nós temos outros 4 concorrentes, o Bialy, a Graciela, o Júnior e o Cristiano Rodrigues, o Crico. São pessoas que eu conheço, têm relacionamento pessoal, são pessoas capacitadas, mas eu espero que a população faça esse debate, escolha os melhores nomes para representar a nossa Franca, a nossa região, nosso estado e nosso país, já que a eleição ela envolve até presidente da República. Ao mesmo tempo que você fala do PSDB, da votação histórica aqui na cidade de Franca, lógico, após era PMDB, do Quércia, né, que historicamente o PMDB sempre levou mais votos de Franca. Depois, nós temos aqui, historicamente, esse caminhão de votos que sai para o PSDB. E o retorno para a cidade de Franca é muito pequeno. Na verdade, se você pegar das últimas eleições, as promessas de campanha são as mesmas e nenhuma cumpridas, nenhuma delas cumpridas. Então, como é que ver esta situação num partido que teve um prefeito do PSDB por 8 anos, mais 2 anos do novo prefeito, 2 deputados estaduais na base do governador, e ainda o deputado federal que também apoiava o governador. E tudo aquilo que prometeram não foi cumprido. Como é que você vê isso? Discordo, Marcelo. Eu acho que... Então, só para, antes de você responder, está aqui da última campanha, o panfleto, duplicação da Cândido Portinari, duplicação da Fábio Talarico, pavimentação da Estrada Franca-Batatais, estadualização da Santa Casa, implantação do Bom Prato. E o que está em coisas maiores aqui, nada aconteceu. Da nova campanha, veio a mesma coisa. Tá? Duplicação e recap da Fábio Talarico. Apoio à Santa Casa, já mudou o discurso da estadualização, que não vai acontecer. Duplicação e recap da Cândido Portinari. Implantação do Bom Prato. Esse é o novo panfleto. Quer dizer, não, esse é da eleição passada, agora estou recebendo esse novo desta eleição. Marcelo, eu acho que Franca sempre foi bem representado. Nós temos aqui o deputado Roberto Engler, que sempre atuou junto com o governador do mesmo partido. Tem o Justo Souza também, que sempre trabalhou pela região. Você está mostrando aí aquilo que acabou não sendo realizado. O que eu tenho informação, até porque são debates mais na área estadual, mas como eu é do meu partido, eu tenho que ter conhecimento. É da área estadual, mas você é um vereador, é do teu partido, candidato pelo partido. Você tem que defender o teu partido. Tem que defender, defendo até a reeleição do governador Geraldo Alckmin, defendo a eleição do Aécio Neves, candidato a presidente. E o Franca recebeu vários projetos. Você fala da estadualização da Santa Casa. Nunca houve tanto investimento na Santa Casa nos últimos anos como tem ocorrido. O governo estadual ele fez a cobertura da tabela SUS, que todos nós sabemos, 12 anos que não tem o reajuste na tabela SUS da forma que deveria ser feito. E quem está fazendo a cobertura é o governo do Estado. Se o governo do Estado não faz o projeto para ajudar a Santa Casa do Estado de São Paulo, todas as Santa Casas iam fechar. Nós pegamos grandes Santa Casa, casa de São Paulo, de todas as cidades do interior. Quem está cobrindo o rombo
provocado pelo SUS é o governo do Estado de São Paulo. Estadualização é uma mentira. A estadualização, a informação que eu tenho, inclusive, foi pedido a gerência municipal, né? Não ocorreu a gestão plena. Gestão plena. Não que ocorreu a estadualização. Entregar, agora quer devolver. Não é que questão quer devolver, é uma questão de gerência local. Os investimentos do governo do Estado continuam vindo da mesma forma. Conseguiu, a dívida da Santa Casa era mais de 60 milhões, conseguiram agora organizar, está tendo o pagamento dos fornecedores. Com mais um empréstimo de 50 milhões feito recentemente depois da intervenção branca. Não, mas o empréstimo foi para renegociar aquela dívida, Marcelo. Um empréstimo foi feito para renegociar a dívida. Eu estou falando depois da intervenção do governo do Estado que ocorreu. Fizeram um empréstimo de 50 milhões. Fizeram, mas todo ano está vendo. Então não pagaram, então pegaram. Nós aprovamos na Câmara Municipal, eu não tenho o número, mas se eu não me engano é 23 milhões de reais para a Santa Casa. Eu não tenho o número aqui exato. Então acho que na saúde a questão da Santa Casa houve essa melhora. Nós temos vários projetos do governo do Estado de São Paulo aqui na cidade de Franca. A Fábio Talarico e a duplicação da rodovia Cândido Portinari, a informação que eu tenho está naqueles entraves burocráticos. Todos nós sabemos que hoje, para você fazer qualquer tipo de intervenção, precisa liberação, CETESB, IBAMA, então está naquela fase do projeto. Entraves de 8 anos. No meu, você pode até questionar. Entraves de 8 anos, já vem prometendo isso faz 8 anos. Eu não sei, esse panfleto é do... Esse aqui é da última eleição. Da última eleição. Da última eleição, de 4 anos atrás. Uhum. Esse é o de agora. Mas eu tenho, inclusive, gravações, se precisar peça para produção, a promessa... há 8 anos atrás, quer dizer, é tanto papel, assim, tanta burocracia, é muito burocrático. 8 anos? É muito burocrático. O que eu sei é o seguinte, vai sair, existe essa... tá nos entraves burocráticos... Só para refrescar a sua memória, a propaganda da última campanha eleitoral... do esse PSDB, panfleto eu não enxergo daqui. Da última campanha eleitoral mostrava construção, as obras regionais, construção do novo trevão de Ribeirão Preto. Duplicação ainda fazia aquela animação e tal. Duplicação da Fábio Talarico, que é 5 quilômetros. 6 quilômetros. Duplicação da Cândido Portinari, que é o quê? Quantos quilômetros? 15, 16 quilômetros? Né? O trevão de Ribeirão já inaugurou a primeira parte, o nosso nem começou. Por que lá os entraves burocráticos são menores do que os nossos aqui? Lá, pela informação que eu tenho, Marcelo, no Trevão também, tem financiamento do governo federal. Financiamento aqui seriam obras do governo do Estado de São Paulo. Então, só para você ter uma ideia, nós temos vários projetos aqui no governo. Estava na propaganda do Geraldo Alckmin, viu? Do Geraldo Alckmin. Mas o Geraldo Alckmin, eu acredito, vai ser reeleito, vai sair essa duplicação. Está nos entraves burocráticos e eu vou continuar defendendo, Marcelo. Eu acho que, tanto é que hoje o Geraldo Alckmin lidera as pesquisas com folga, grande folga na cidade de Franca. Por quê? Porque a população reconhece o trabalho que o governador tem feito na área de saúde, na área de educação. É uma pessoa séria, honesta, competente e merece o nosso apoio. Nem tudo aquilo que você, de repente, durante os 4 anos, não deu para ser feito. Mas eu acredito que brevemente sairá esse projeto e começará essa duplicação. Até mesmo eu vi que o panfleto é do deputado Roberto Engler, que é do meu partido, ele deve ser sabatinado aqui, ele poderá dar maiores informações, até porque é uma demanda muito estadual, ele tem maiores informações a respeito disso. Adermes, mas você tem essa convicção que o governador Geraldo Alckmin vai ser reeleito? Agora, o Marcelo já apresentou aqui as promessas que não foram cumpridas. Você acredita que, a se confirmar essa sua convicção, é porque o povo, principalmente Franca, já se acostumou com promessas não cumpridas e que toda eleição os candidatos fazem as mesmas promessas e não cumprem? Ou o povo não acredita mais que essas promessas possam virar realidade? Ou o povo não é tão exigente assim para você? O que o leva a pensar que, baseado apenas em promessas, o Geraldo Alckmin vai ser reeleito de novo? Dedão, político não pode subestimar a inteligência do eleitor. Nós não podemos subestimar a inteligência do francano. Acho que o francano vota com convicção. O francano é politizado, vocês sabem disso. Eu não acho que o francano é alheio à política. O francano é politizado. Você sai em qualquer lugar, o pessoal discute política, conhece quem são os políticos e te cobram. E faz essa cobrança.
Se o pessoal elege o PSDB, nós tivemos 8 anos do governo do Sidney Rocha, temos 2 anos do atual prefeito Alexandre Ferreira, e o governador Geraldo Alckmin, na minha opinião, tem essa convicção que vai ser reeleito, é porque o pessoal está satisfeito. Eu estou satisfeito. Precisa avançar? Sempre precisa avançar. O povo tá satisfeito as demandas... Tá não está acomodado, não. Não está acomodado, não. Se vier vez, não, se vier, não, não. Toda a eleição aqui em Franca, você tem... provou aqui, não tem nada do que foi prometido. Não, tem muita coisa que foi feita na cidade. Até a questão do Bom Prato foi discutida na última terça-feira na Câmara. Não está vendendo vento, não. Porque senão a população não estava dando voto de confiança que deu. Deu ao governador Geraldo Alckmin, acredito que vai dar mais 4 anos para ele, para o mandato. A questão do Bom Prato, foi discutido isso na Câmara na última terça-feira. A informação que você tem é que você já está à procura do local. Está nesse o local para ser localizado para instalação. E tem vereadores que defendem que seja instalado até no Distrito Industrial. Prato, há 2 anos atrás, peraí, Marcelo, deixa eu falar. Outdoor, prometeram, entrevista do senhor prefeito aqui para a cidade toda, deu coletiva, que era para ser instalado junto com o maldito Centro Pop, tá? E não foi feito. Quando anunciaram, e a semana passada estava aqui o vereador Radaeli, eu cheguei na Câmara Municipal e disse, não vai acontecer. Ele falou, por que você está dizendo isso? Eu falei, eu provo. No site do governo do estado falava, Bom Prato este ano será instalado somente em 6 cidades. E Franca estava de fora. E não aconteceu. Há poucos meses atrás, de novo anunciaram o Bom Prato. E já tinham sugerido que seria no velho restaurante do antigo prédio da Unesp, que não ia precisar alocar. E de novo vem a conversa ontem na Câmara Municipal para alocar um espaço para colocar o Bom Prato. Quer dizer, só não vai com o abdômen, só não empurra com o abdômen. Eu discordo, Marcelo. Você sabe que qualquer instalação de projeto, ainda mais que é do governo do estado com parceria do município, tem esses entraves burocráticos e está andando... demais que dura. Mas... Nos outros lugares instala praticamente do dia para a noite. Aqui nunca consegue, Adermes. Marcelo, você está colocando apenas as coisas aí que acabaram não se efetivando. Eu não sei quem pôs no outdoor, não me lembro quem... Eu acho que o político que fez essa propaganda e colocou no outdoor. Eu vou a Brasília e fiz uma solicitação para Franca. E teve o deferimento. Eu não fiz nenhuma divulgação. Por quê? Porque enquanto não sair, eu não vou divulgar. Eu acho que o político tem que ter essa cautela. Você fazer a divulgação, você soltar o foguete quando o projeto é aprovado. E nós, eu estou no primeiro mandato, né? Estou com 1 ano e meio de mandato. A gente vê que realmente as coisas, tanto no município, no estado, tem a burocracia que é normal. Você tem os prazos. Mas essa situação, você colocou 3 questões aí, principalmente a duplicação da Cândido Portinari, é uma obra cara, é mais de 100 milhões o valor da obra. Então, envolve uma série de liberações que eu sei que está nesse entrave burocrático. Mas vai sair, se o governador prometeu, vai sair e logo deve iniciar essas obras. Acredito que o deputado Roberto Engler, quando ele for sabatinado aqui, pelo fato dele conhecer bem o trâmite desse projeto, ele vai poder te esclarecer melhor e vai defender aqui o governador Geraldo Alckmin. Tenho certeza que a população, dos candidatos que aí estão, o SCAF, o Geraldo Alckmin, o Padilha é o melhor nome para governar o estado de São Paulo e por isso eu defendo o governador. Adermes, segundo o jornal Comércio da Franca, o seu patrimônio declarado à Justiça Eleitoral é de R$ 821.712,70, né? Você precisa, pelas suas contas, provavelmente, de cerca de 120 mil votos para chegar a ser eleito deputado. 80 mil nós estamos calculando. Agora é 80 mil, que eu vi no jornal, me parece que era 120 mil, né? Mas tudo bem. Agora, você teve votos para vereador, a sua base, mais ou menos, foi na estação e centro. Ou seja, é mais a elite, na periferia. Você, palavras suas mesmo, ao próprio jornal Comércio da Franca, de que você precisa chegar mais à periferia, que você quer chegar, quer mostrar seu trabalho, e essa campanha é um bom momento para isso. Agora, esse resultado das eleições para vereador significa que você, e até pelo seu patrimônio declarado à Justiça Eleitoral, você acredita que você é o candidato dos ricos? Não acredito, até porque vocês me conhecem como escrivão.
Eu sou de uma família de comerciantes, tive comércio também no bairro da Estação. Não sou rico também, não sou milionário, foi como foi colocado na última eleição, os milionários que disputavam a eleição, nada disso. Nós temos um patrimônio que foi feito... Só te interromper, só um pouquinho. Eu só queria falar uma coisa aqui. Esse negócio de patrimônio, de falar de dinheiro das pessoas... As pessoas têm que ter vergonha de ter herdado, de ter trabalhado na vida, de ter que conquistar. Mas peraí, não. Eu só estou colocando isso daqui, que a pergunta não é de forma a denegrir quem tem e quem não tem, não, viu, gente? Certeza. Eu só estou colocando isso aqui porque eu odeio esse tipo de coisa. Eu meço as pessoas não pelo que ela tem no bolso, mas sim pelo caráter. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. E aí hoje, você fala que está aposentado, eu tenho 31 anos, quase 32 anos de registro em carteira. E vocês sabem, eu fui escrivão, tem uma lei especial, deu tempo, e ela estava difícil, você acumular seu serviço de policial civil, de escrivão, com o de mandato de vereador. Aí eu acabei solicitando a aposentadoria, tenho negócio, vocês sabem, eu sou do ramo de turismo, tenho uma empresa de eventos, então sempre trabalhei muito. Então essa questão do patrimônio é uma e também a gente herdou, a minha sogra faleceu, a minha esposa herdou um patrimônio e minha esposa é funcionária pública federal, tem um salário muito... então a gente tem uma vida confortável. Eu resolvi entrar na política no momento em que eu estava com a minha vida tanto financeira quanto emocional estabilizada para você poder entrar na política. Em relação à entrevista dada ao jornal Comércio da Franca, o jornalista me perguntou, ele fez um levantamento e realmente, eu sou do bairro da Estação, tem muitos conhecidos no centro, então minha votação ela se concentrou mais nas áreas, mais na Estação, que eu fui vereador mais votado naquele alto dele da Estação e no centro. Na periferia, eu tive votos em todas as urnas de Franca, mas a gente não tem assim, não é igual vereadores, você pega características, alguns vereadores é forte no Planalto, outros no aeroporto, eu não tive isso, eu tive mais nessa área central. Mas uma eleição de deputado, ela toma um corpo, são 4, 5 candidatos, aí a população vai te escolher. Você tem que andar não só em Franca, eu estou visitando 21 cidades, meu trabalho envolve 21 cidades, todas próximas de Franca, nós mapeamos, temos apoio nessa cidade, tem que andar. Tem que andar, levar a nossa mensagem, conversar, mostrar para o eleitor aquilo que nós fizemos como vereador na cidade de Franca, não só como político, mas no passado. Eu acho que é importante a população saber quem que é a pessoa, o que ele fez. Eu sempre fui, Dedão, uma pessoa muito presente na cidade de Franca. Eu sou um francano que gosta da cidade, participo de todos os eventos. Nós tivemos segunda-feira, acho que você esteve lá, Marcelo, na CIF. Ah, você não esteve na CIF? Eu estive segunda-feira na CIF, e muitos lá estavam, os outros candidatos, estavam lá dizendo que estavam agradecendo o voto nosso. Eu participei da primeira reunião do voto nosso, porque eu era representante, eu era presidente do Demolê, e o grupo de jovens teve um representante. Eu participei da primeira reunião do voto nosso em 1992. Eu estive no voto nosso como cidadão, como participante, como cidadão. Participei de uma outra eleição apoiando o voto nosso, e depois, agora estou retornando como candidato. Eu sempre estive presente nos eventos da cidade, vocês sabem disso, gosto da cidade. Eu acho que eu tenho condições de representar a nossa cidade na Câmara Federal. Agora, os recursos para a sua campanha estão vindo de onde? Só doações, não? Não, eu me preparei para isso. Vocês vão ver que a primeira prestação é uma doação própria minha. O restante é do partido e nós estamos fazendo uma captação que está muito difícil, por sinal. Quem falar que está fácil, a grande realidade, nós já começamos a visitar fábricas, conversar. A grande realidade é que nós passamos num momento econômico, na economia do país, muito difícil. O setor couro calçadista passa numa crise muito difícil também, né? A questão do couro, o couro subiu demais, o custo do calçado, eles não estão conseguindo manter o custo, o preço tão competitivo com o calçado que é importado principalmente da China, então está difícil fazer essa captação. Então nós vamos fazer, vai ser uma campanha, eu falo que nossa campanha é sustentável, é uma campanha que nós usamos bem as redes sociais, todo mundo, eu acho que alguns valores que o pessoal falava, um candidato para ser eleito precisa de 4 milhões, eu acho que um valor bem menor e uma campanha bem estratégica, dá para todo mundo saber. E eu quero fazer uma campanha que eu não quero fazer compromisso depois que alguém vai cobrar essa conta. Se alguém faz uma campanha hoje de 4 milhões de reais, Dedão, você sabe disso, Marcelo. Você disputou uma eleição para prefeito. Porque voto tem preço. Alguém vai ter que pagar essa conta.
Então, o que eu falo para o eleitor é o seguinte, a nossa campanha, nós estamos fazendo uma campanha mais criativa, sustentável mesmo, e de forma que a mensagem vai chegar aos eleitores e nós queremos ter o compromisso com o eleitor. Porque se eu for hoje fazer uma captação, alguma empreiteira, alguma empresa que presta serviço tanto para o município, ou para o estado, ou para a União, um dia de manhã vai cobrar essa conta. Ele não vai te dar nada de graça, a empresa não te dá nada de graça. E você é favorável ao financiamento público de campanha? Não sou favorável, eu não sou favorável. Eu Até sou favorável por essas dificuldades que você cita para conseguir doações? Muito. Você acha que o financiamento público não facilitaria a vida do candidato? Facilitaria, mas eu não acho justo num país em que você tem grandes dificuldades, até mesmo na educação, você sustentar político para eles tentar ser eleito. Mas hoje nós já não temos esse financiamento público. Ele é misto, é isso que eu ia público. dizer. Ele é misto. Não, ele é público. Não, você recebe a verba partidária, vamos supor, eu recebi meu material do partido político que recebe a verba partidária. Agora, mas o que vem de fora é devolvido com muitos favores depois, né, Dermes? Sim. Então seria mais barato se fosse um financiamento não sou favorável, público não sou favorável. Igualitário para todo mundo. Não sou favorável, não sou favorável. Porque, na verdade, é o seguinte, é o que você disse, tem gente que vende a alma ao diabo. Isso. Né? O cara, porque quais são os maiores financiadores de campanha no país? Empreiteira. Empreiteira e os prestadores de serviço público. Por quê? Porque eles vão cobrar a conta depois. E cobra caríssimo. E cobra caríssimo. Aí quem vai pagar é o eleitor. Do povo. Exatamente. Não sou favorável ao financiamento público de campanha. Sou favorável a uma reforma eleitoral e política. Isso nós precisamos urgente. Implantação do voto distrital. Por que nós temos o voto nosso na Cidade Franca? É a ausência de um voto distrital. De você votar nos seus candidatos da região, você ter um custo menor. Tem candidato aqui de Franca que ele vai fazer campanha no estado de São Paulo todo. O custo da campanha desse candidato vai ficar altíssimo, vocês sabem disso. Você delimitando em 21 cidades, o seu custo já é elevado, mas ele é bem menor do que aquele que vai fazer campanha em Marília, Catanduva, e depois vai lá e paga por intermédio de emenda parlamentar. O que eu sou favorável é uma reforma política nesse país, necessária, com pontos principalmente no voto distrital. Nós precisamos reformar urgente a nossa lei eleitoral. Se algum empreiteira quiser fazer doação para a sua campanha, você aceitaria? Nós nem pedimos, Nedão, nem pedimos. Eu não tenho, ninguém está autorizado a falar em meu nome e buscar recurso. Eu tenho buscado com pessoas que são amigos, que acreditam nos nossos ideais, nas nossas convicções e sabe que lá na Câmara Federal nós vamos representar bem a cidade com uma política moderna, uma política transparente, que nós fazemos nas redes sociais e pessoalmente fazendo com o vereador. Nós já fazemos isso, o vereador no bairro vai lá, vai escutar a população, ouve, vê as demandas dela. É isso que nós estamos propondo. Então não tem ninguém nem autorizado a buscar recurso em meu nome. Nem fui buscar. Estamos buscando de pessoas que acreditam na gente. Por isso nós vamos fazer uma campanha bem sustentável mesmo. Eu sempre digo que a coisa nunca está tão ruim nesta cidade que ela não possa piorar. Então eu tô... A cidade é boa demais, Marcelo. Graças a Deus, porque se cidade ela não fosse boa, já teria boa. destruído ela há muito tempo. Graças a Deus que a cidade é boa. Tem que agradecer todo dia que tem gente fora da política competente, que tocou essa cidade dos piores momentos dela, sabe? Graças a Deus por ela ser boa assim, que a gente está aqui ainda. Mas, nos últimos tempos, a gente tem visto, em termos políticos, a coisa numa situação muito vexatória, muito vergonhosa. Confesso a você que em 34 anos de profissão, nunca tinha visto o que eu vi na última sessão da Câmara. Em relação a? Chamar até leão de chácara. Sabe? E com relação à relação ainda. A emissão daquele relatório da Comissão de Ética da Câmara, inocentando o senhor Miguel Laércio Matias. Qual que é a sua postura com relação a isso? Marcelo, são dois... Porque a primeira pergunta é a seguinte. Não vou nem falar de decoro, não vou falar nisso. Você como cidadão, assistindo aquele vídeo, você acha aquilo ético? Porque ele foi para uma comissão de ética. Marcelo, 2 pontos. Em relação à cidade, eu acho que a cidade de Franca é uma cidade boa, ela é ordeira. Se você pegar o orçamento, eu discuto orçamento com qualquer um. O ano passado eu fui presidente da Comissão de Finanças, nós temos um orçamento muito baixo.
se você pegar per capita... Esse do próprio município. Per capita, não. Nós Sim! As nossas transferências de ICMS são baixas em virtude do... Nós temos aí vários incentivos do setor couro calçadiço. As nossas transferências são baixas. E perdemos muito por incompetência do próprio poder. Então, a partir do momento que nós temos um orçamento baixo, uma cidade com 340 mil habitantes, com demandas sociais grandes, se você for ver, a cidade de Franca, ela é até muito, em relação a outras cidades, muito boa. Mas poderíamos ter uma arrecadação maior, tem que trabalhar para isso, para o desenvolvimento da cidade. Você fala, você está satisfeito? Não, nós temos que trabalhar. A cidade cresce, as demandas sociais crescem. Então, você pega a dívida per capita de Franca em relação a todos os cidades acima de 200 mil habitantes, Franca é que tem a menor dívida. Por quê? Porque por competência, eu acho que dos gestores municipais, fazem com competência. Em relação ao que ocorreu na Câmara Municipal, eu vou citar a primeira parte, que foi a caso que você está citando, em relação ao Donizete da Farmácia, porque tudo isso surgiu em relação ao relatório que foi apresentado pela Comissão de Ética. Eu acho que a população, algumas vezes, algumas pessoas vão na Câmara Municipal e acabam desrespeitando o vereador. Infelizmente, eu conheço o autor da agressão, a agressão que eu falo assim, verbal, porque houve uma discussão, o Hélio Vissoto. Eu vou citar o nome dele aqui. Sem problema algum. Sem problema algum. E às vezes ele nas redes sociais ele é muito agressivo. E é uma pessoa que eu converso com ele. Ele vai lá, cita o nome dos vereadores, já citou o meu, de uma forma muito agressiva. Então cada um tem um temperamento. E você achar que você faz uma coisa e não tem uma reação, então eu não escutei o que ocorreu. Eu estava de costas, eu estava até conversando com a Valéria quando eu vi os dois discutindo. Me parece que ele teria, está no jornal, a princípio, falado alguma coisa para o Mar Garcia. O Mar Garcia foi frio, ficou quieto, e o Donizete pegou no momento o Donizete ali, que ele deveria entrar por um ouvido e sair por outro, mas aí o Donizete foi tirar satisfação com ele. Questão de leão de chácara, que depois eu questionei o Donizete, eu acho que ele chamou pessoas que trabalham com ele lá na farmácia. Por quê? Ele fica de costa para a pessoa ali, e o rapaz estava... Eu não acredito que o Hélio fosse fazer uma agressão, porque a agressão dele é mais verbal. Mas poderia, no momento em que você acabou de discutir com a pessoa, ter um tipo de agressão. Não sei se o Donizete teve essa intenção, eu acredito que não, né, de chamar leão de chácara, como foi colocado. Na verdade, você, como legislador, você como policial, o caminho a ser tomado não era esse. Só para concluir, Marcelo, eu cheguei a avisar para o presidente, que era o Bahia, eu falei com o Bahia até de repente suspender a sessão para acalmar os ânimos ali, mas o Bahia deixou a sessão correr normalmente. Eu faria isso. Se a pessoa eu me senti ofendido ou ameaçado, você chama a polícia, que é o caminho correto. Fazer um boletim de ocorrência. O Hélio várias vezes já me ofendeu nas redes sociais, mas ofendeu moralmente ali, que acabei não dando importância. Não só a mim, mas a várias pessoas. É capaz de amanhã, ele vendo que eu estou falando isso, ele vai lá e vai falar, mas para mim não tem problema nenhum. Eu respeito a opinião, o que ele fala a meu respeito, desde que não afete a minha moral, a minha dignidade, mas eu acho que o Donizete tinha que ter feito esse caminho. Em relação ao Laercim, domingo, eu fui na caminhada da OAB e me chamou muita atenção quando o fato do Laercim ter ocorrido isso. Aonde que nós vamos, os vereadores, engraçado, Dedão, que cada semana tem um tema. Já desviou, hoje não é mais o Laercim. Hoje eu fui fazer algumas reuniões, né, em virtude da campanha, e aí vieram me questionar o caso do Donizete. Então, cada semana parece ter um caso na Câmara Municipal. Então, no domingo, quando eu fui fazer essa caminhada OAB, talvez esse advogado, eu não vou citar o nome por questões éticas, ele veio me perguntar desse caso do Laercim. Então, eu acho que esse caso do Laercim, você fala assim, a Comissão de Ética, a Câmara deu uma resposta. Teve 2 vereadores, a vereadora Valéria Marçom e o Márcio do Flora, foram lá e representaram. A Comissão de Ética ouviu tanto o Laercim quanto o proprietário do sítio. O que acontece? Foi lido na terça-feira apenas um resumo. Eu acho que você estava lá, foi lido o resumo, não foi lido o relatório final. Pelo resumo, eles já pediram o arquivamento. Eu estava do lado da Valéria, que ela tem um conhecimento, porque eu não li, eu não sei o que alega, o que foi colocado dos autos pelo sitiante. A Valéria me disse que vai entrar com uma nova representação, porque ela foi contrária à Comissão de Ética. Eu perguntei ao vereador Mar Garcia. Eu falei, Marco,
o Marco me explicou, ele falou, ele não recebeu nenhuma vantagem pessoal, o Laercim, em relação, ele não teria nenhum benefício pessoal. Na quebra de decoro. Nenhum benefício pessoal. Na questão de ética, aquilo é ético? É a grande pergunta que nós fazemos. Peraí, eu vou chegar aí. Eu não quero condenar o Laercim antes de que... Eu vou citar um fato, até o que ocorreu. A gente vai, a partir do momento que você assume o mandato público, você vai tendo um pouquinho de história para contar. Quando eu assumi a Câmara Municipal, no primeiro mês foi instalado, o segundo mês, se eu não me engano, foi instalada uma CPI, uma comissão parlamentar, para investigar o viaduto. Vocês vão lembrar disso. Eu me lembro que naquela oportunidade, a Valéria, que foi a autora do projeto, ela foi massacrada pela imprensa. A imprensa massacrou a Valéria e o ex-prefeito Sidney Rocha, porque o viaduto estava errado, porque tinha acontecido isso, porque ia morrer gente. O vereador Márcio do Flórida, que é um vereador muito combativo, que eu respeito, nós temos opiniões diferentes, mas eu respeito a posição dele, ele chegou a entrar com uma medida para que o viaduto não fosse inaugurado. Lembra disso? A alegação era que o viaduto tinha erro de engenharia e que poderia ocorrer acidente e morrer pessoas. Lembram disso? A vereadora Valéria Marçom foi massacrada durante o período, durante toda aquela comissão. A comissão foi feita, jogaram pizza, lembra disso? Depois, o juiz todos os autos foram para o Ministério Público, que foi investigado e foi tudo arquivado. E outra coisa, 1 ano e meio depois não aconteceu um acidente naquele viaduto. Então, Marcelo, eu como experiência de 24 anos como escrivão... Quem questionou o viaduto, que mais questionou foi eu. Você questionou. Continuo questionando. Tem que questionar. Nunca falei que ia dar acidente. Aliás, eu disse que não construíram um viaduto, construíram um obelisco. Porque a exposição de motivos... Aliás, também foram investigar coisa que não era para investigar. O que era para investigar mesmo não fizeram. Não, mas a exposição de motivos do projeto dizia o seguinte: a construção do viaduto, eu tenho guardado, arquivado aqui, é para acabar com os congestionamentos e para acabar com as enchentes. Nós temos as enchentes, graças a Deus, não está chovendo, está uma seca danada. Estão mudando até o Ford de lugar por causa disso, né? E o congestionamento aumentou. Então, eu não estava errado e continuo com a minha convicção. Marcelo, será que você não estava errado? Porque houve uma investigação. O vereador do PT, que era o Márcio do Flórida, foi relator da comissão do viaduto. Mas o que eu questionei não é a mesma coisa que eles questionaram lá. Então, mas... Ué, pera aí um pouquinho. Quem a população elegeu estava lá para fazer isso. O vereador Márcio do Flórida fez isso. Ele fez sérias acusações no relatório dele, que depois não se confirmaram. Então a vereadora, ela foi condenada durante aquele período, depois, até hoje ninguém chegou a ela... Eu também fiz sérias acusações e não fui condenado. Então Marcelo, a gente tem que ter o cuidado, e eu com 24 anos como escrivão, tem que tomar um cuidado muito grande em você fazer uma acusação à pessoa. Então, voltando ao caso do Laercim, na verdade, ninguém é condenado nessa Câmara, né, Dermes? Vocês pintam embora, pode fazer o que quiser, até hoje eu não vi nada. Geralmente, às vezes vocês acabam... Então, a população, a condenação é política. O sexo dos anjos. Não, eu discordo de você, então me aponta, porque nós temos um Ministério Público atuante na Cidade Franca. Não confunda questões da Câmara com o Ministério Público. Claro que... Não, para onde que... Marcelo, espera um pouquinho, deixa eu falar. Empurrar para o Ministério Público a responsabilidade que é da Câmara. Não. A Câmara faz o papel dela, ela investiga. Você tem, naquele caso, se eu não me engano, do viaduto, teve 2 ou 3 relatórios, dois relatórios diferentes, se eu não me engano. 2 relatórios. Teve Quem já perdeu o mandato Flórida, já foi suspenso na Câmara? No nosso mandato? Ainda não. No passado também não. Mas o que foi configurado, Dedão? O que foi configurado? Não é questão de não virar nada. O Ministério Público nosso é o Ministério Público. Não apura nada. Ela é extremamente política. O Ministério Público, Marcelo, o Ministério Público na Cidade Franca é extremamente atuante. Não, se você encaminha... Não, pera um pouquinho, Marcelo. Ministério Público. Marcelo, deixa eu falar. Deixa eu apresentar meu argumento. Você não deixa eu falar. Dá licença. O que acontece? A partir do momento em que o vereador fez o relatório, o vereador Márcio do Flórida foi lá, fez as acusações, encaminhou para o Ministério Público. O Ministério Público não procedia, senão ele teria oferecido a denúncia. Concorda? Vocês conhecem, vocês foram um repórter policial, sabem como que funciona. O Ministério Público não ia se omitir se ali em algum relatório fosse apontado alguma falha grave, algum desvio grave, e nisso não foi apurado. Então o que eu exemplifiquei é que às vezes a pessoa é condenada pela imprensa. Eventualmente, que a imprensa tem que fazer o papel dela de criticar,
Mas às vezes você porque fulano tá errado, então, Beltrano tá errado. A imprensa que condena. O vídeo mostrado é ético. É a pergunta que eu fiz. Condena politicamente. Você acha ético condena. Eu não faria aquilo. Eu não faria. Não, você acha falei ético? Isso. Eu te dei uma entrevista, até disse isso. Estou perguntando para você. Jamais faria. Ético aquilo lá? Daquela forma eu não faria. Eu jamais faria aquilo. A forma que o Larcinha agiu, na minha opinião, ele não deveria. Não, Marcelo. Muitas vezes a crítica fala: você errou, fez isso, fez aquilo, vai morrer gente. Não falei que foi vocês. Eu escutei uma vez uma crítica à vereadora Valéria pela questão, pela situação do viaduto, críticas pesadas. Depois não se configuraram. Questão do Larcim. Ainda bem que tudo que eu falei continua escrito no meu blog. Questão do Larcim. Não faria daquela forma. Não faria. Ele ganhou alguma vantagem? Não teve nada. Ele não, pelo que eu vi. Você tem agora, a comissão investigou de verdade? Agora, o que eu pedi? Não houve investigação nenhuma, vocês estão de brincadeira. Né? Terça-feira, a Comissão de Ética da Câmara Municipal apresentou o relatório e foi lido apenas o resumo. Não, Dedão. Foi constituída, é uma comissão de ética que é constituída pela Câmara. Pera um pouquinho, pode ter uma comissão pera um pouquinho. Adverte a vereadora Valéria Marçom por denúncia anônima, entendeu? Por acusações e tal, sem prova nenhuma, por uma coisa anônima, advertiu ela. E com aquelas provas do vídeo com o Larcinho que foram mostradas, aliás, o Márcio do Flórida também parece que recebeu até advertência por uma outra questão. Mas é a mesma comissão de ética. Ele recebeu uma advertência também, porque ele fez um questionamento da forma dos vereadores votarem lá na Câmara e tal, e foi advertido. Agora, e o Larcinho não foi nem sequer advertido com provas cabais de vídeo. Dedão, esse fato não terminou. A partir do momento em que a vereadora representou no Ministério Público, ela me disse ontem que ia fazer isso. Mas agora joga pro Ministério Público é fácil. A Câmara não fez nada, Público. Essa que é a verdade. São 3 vereadores, Marco Garcia, Donizete e, se eu não me engano, o Bahia, que é o presidente. Ou seja, é festa total. Eles que apresentaram, eu não participei dessa comissão, porque a Câmara tem várias comissões, eu não participei dessa comissão. O que eu pedi ontem, vocês podem verificar, ontem não, na terça-feira eu tive acesso aos autos, até porque tem um advogado que comentou isso comigo, que ele gostaria de verificar o que realmente aconteceu. Então, eu tenho que ler, saber o que aconteceu, porque eu só tive acesso ao resumo. Na verdade, o fato aconteceu ontem. O relatório na foi verdade, é uma prevaricação total. Não seria hora de mudar o nome de comissão de ética? Na verdade, é uma prevaricação total. Tomaram conhecimento de um crime cometido pelo funcionarismo público em derrubar uma cerca sem tomar sequer as medidas legais para tal. Não estou discutindo se tinha que ter 3,5 metros ou 7,5 metros. Se tinha que ter os 7,5 metros, caberia a prefeitura ir pelos caminhos legais. Concordo com você. A comissão de ética tomou conhecimento disso. O vereador vai lá negociar um erro que ele não... que falavam que não era de responsabilidade dele. Falaram. Concordo com você. Concordo. Ao mesmo tempo, para fazer aquele serviço lá, o vereador solicitou que todo o pessoal do Paiozinho levasse à Câmara Municipal escrituras, uma série de coisas dos seus imóveis, para que a ENDEF, para ele interceder, sendo favorecido pela prefeitura, negociando, coisa que era para levar para a prefeitura, foi levado dentro da Câmara Municipal, e ele está candidato. Inclusive tem crime eleitoral. E a comissão de ética, para blindar o senhor prefeito, está incorrendo no crime de prevaricação, que tomou conhecimento que a prefeitura cometeu um crime. E ninguém fala absolutamente nada. Você, como policial e como legislador, você sabe que eu não estou falando bobagem. Eu sei. Mas o que eu acabei de dizer são 3 vereadores. O Dedão falou assim, que comissão de ética? A comissão de ética, Dedão, a Câmara é dividida por comissões. São os 3 foram constituídos por toda a Câmara, os 15 vereadores, inclusive o Márcio do Flórida, a oposição. As indicações são políticas. Vou supor, eu faço parte da Comissão de Finanças. Então, cada um cuida de um determinado assunto. Ou seja, os 3 da situação, o Larcinho também da situação. Mas poderia também ter oposição. Eu não estou defendendo que o relatório dele está correto, até porque eu tive acesso, e vocês sabem disso, foi ontem, apenas ao resumo. Eu não sei, eu não sei de detalhes. Derbes, assim, a partir do momento em que a Valéria fez o encaminhamento para o Ministério Público, eu tenho certeza que vai ter uma resposta. Até uma pergunta que eu tenho que fazer. Bom, os 3 vereadores tomaram conhecimento de um crime da Comissão de Ética e prevaricaram. Eu denuncio eles em que comissão agora? Comissão de Ética.
Para eles mesmo? Se você acha que eles prevaricaram, a vereadora Valéria Marçom, que ela fez? Ela está fazendo uma representação e encaminhando para o Ministério Público. Se ocorreu realmente o crime, Marcelo, tenha certeza que o Ministério Público vai oferecer a denúncia. O que nós não podemos é condenar antes de passado. E eu também, o que eu quero deixar bem claro, e você sabe disso, eu não sabia que ia ser apresentado o relatório na última sessão. Foi apresentado ontem, a partir de ontem que estava disponível para os vereadores, para a gente ter acesso aos documentos completos. Foi ontem que meu assessor pediu cópia, solicitou tudo para a gente ler, para eu tomar conhecimento de tudo. Eu não vou emitir um comentário aqui, até porque eu não participei do depoimento, que eu não faço parte da comissão, do depoimento do sitiante. O que eu sei, eu vi o vídeo. Inclusive, eu me lembro que no dia em que surgiu esse vídeo, eu estava em Brasília. Viu pela internet? Vi pela internet. Eu falei com você eu vi pela internet e te dei uma entrevista. Eu falei assim, a Câmara tem que dar uma resposta. Exatamente. E foi dado. A Câmara fez, foi para a Comissão de Ética. Agora, a Comissão de Ética, os 3 são pessoas que são eleitas pelo povo, os 3, né? Respeito a opinião deles. Agora nós temos que analisar. A vereadora que foi a autora da denúncia... Eu fui acusado pelo Marco Garcia de estar querendo prejudicar o Laercinho, né? Isso num bate-boca nosso gravado que nós mostramos aqui. Eu disse, eu não. Na Câmara, isso? Nós tivemos uma discussão e gravando. Eu não presenciei isso. Está no programa Alerta Geral de hoje, quem quiser ver vai poder ver. Eu vi. Ele me acusa num determinado momento de... Primeiro que eu não tenho nada contra o Laercinho, meu papel é de imprensa. E aí ele disse que, quando eu citei o nome da Valéria, ele desconfigurou, né, pelo resultado e disse que a gente queria ferrar o Laercinho. Que a gente estava sendo parcial. Eu não preciso ser parcial. E eu acho que ninguém quis. E ele disse mais coisas. E aí, quando eu falei para ele que ele incorre no crime de prevaricação, ele me jogou porque você está prevaricando. Eu não sou autoridade para prevaricar, né? Ele sim é. Agora, o detalhe importante, né? O senhor Miguel Laércio Matias falou em alto e bom tom que vereador compra voto. Uma emissora de rádio, foi publicado nos jornais... Né? E ele falou que eu que tinha que denunciar. Peraí, eu não sou vereador. Eu não tenho que representar. Ele está falando que você, Adermes, compra voto. Que você, Marco Garcia, compra voto. É porque ele generalizou, sabe? né? Ele falou que vereador compra voto. Ele falou. E o que foi feito? Todo mundo baixou a cabeça, ficou quietinho. Concordou. E isso é grave demais da conta. Sabe? E quem tem que fazer isso não é o Ministério Público, não. Ele está denegrindo a imagem da Câmara Municipal, dos vereadores. Quem tem que tomar providência é a Câmara. Porque eu estou cansado de ver a Câmara. Vamos mandar para o Ministério Público. O Ministério Público virou uma válvula de escape. A Câmara, como não se acovardaram ali na restinga que você foi escrivão de polícia. Quem caça é a Câmara, não é o Ministério Público, não. Quem toma providência é a Câmara, não é o Ministério Público, não. Aqui, o negócio é, vamos fazer mais ou menos, e joga para... Porque ninguém quer ter problema com ninguém. É uma casa de compadres. Marcelo, eu discordo de você. Eu discordo. A Câmara Municipal é um reflexo da sociedade. Eu não ajo dessa forma, vocês sabem disso. Eu nunca comprei voto, faço uma até saiu essa notícia, porque seu eleitorado é de centro, você não vai para a periferia, que é bobeira. Bobeira, quem acompanha meu mandato, eu ando, ontem eu estava lá no aeroporto, no Santa Bárbara, é um reflexo da sociedade. Cor, não tem raça, não tem classe social, para mim. E o Laercinho, ele agindo dessa forma, todo mundo conhece o jeito dele, é um vereador muito trabalhador, ele é muito trabalhador sim, eu acredito na honestidade dele, Sim, mas ele erra só também. Que ele, eu queria completar. Eu acho que ele erra. Só que para a comissão de ética da Câmara ele não errou. Olha só, o trabalho que ele fez, aí acabou encobrindo um trabalho bonito lá de você melhorar as condições lá das estradas rurais, onde você tem escoamento de produção. Em época de eleição, período eleitoral, usando... Marcelo... Que é um crime eleitoral. Não, a cidade não para durante a eleição. Tá bom, mas a cidade não pode parar. Ele estava usando Se a prefeitura fez 200 quilômetros lá de estrada rural, vai ter que parar porque é época de eleição? Não, mas independente de eleição... Aí aparece ele lá dando ordem a Tudo bem, errado. É uma conduta do vereador que ele tem que eu não faria. Eu não faria de forma nenhuma. Então, quando a Câmara Municipal, o Dedão estava falando aí, mas a comissão de ética, a Câmara é um reflexo da sociedade. Eu não ajo dessa forma, eu nunca comprei voto, tenho meu mandato, é transparente, eu discuto qualquer ato que eu fiz, qualquer indicação que eu faço, ela visa o benefício público
jamais um benefício individual. Agora, a Câmara é um reflexo da sociedade, eu tenho que respeitar o vereador que está lá. Se ele pisar na bola, se tiver um ato grave, imagine que nós vamos passar a mão na cabeça e precisar caçar casa. Mas isso não foi grave. Eu te dei isso na entrevista, você sabe disso. Para você eu falei foi grave pro Marcelo, ou não? Eu falei... Esse Dedão, caso do Versim, para você, foi grave ou não? Eu acho que ele... Tudo bem, você não é da comissão de ética, eu não mas sou pra da você, comissão de ética, mas na condição eu de te respondo vereador. isso da forma que eu respondi para o Marcelo. Na hora que eu tiver acesso a todas as informações, porque eu não participei da comissão, porque eu vi um vídeo. Agora, ver o depoimento, o que ocorreu, porque eu tenho informações do Mar Garcia, respeito o Mar Garcia. Mar Garcia é uma pessoa experiente. E tem da Valéria Marçom, que é minha colega, cada um tem uma versão. Agora, eu não participei das audiências para falar, aconteceu isso. A informação que eu tenho, inclusive, dos vereadores, é que você, do Código de Postura, tem que ter 10 metros. Parece que houve uma evasão de 3 metros. Então, todas as cercas foram derrubadas. E depois, para deixar daquela forma, o Laercim agiu dessa forma, que, na minha opinião, ele não deveria ter feito isso. Aí, depois, voltou pro lugar. Voltaram para o lugar. O que teria que ser feito? O correto é esse mesmo. A prefeitura tem que entrar com uma ação que houve a invasão, pegar uma medida cautelar, o judicial, para fazer a obra. Um acordo. Mas vai fazer legalmente. Agora, quem conhece o Laercim, a ânsia dele de querer resolver as coisas, que é errado, porque o vereador não tem que estar lá. Ele errou nesse aspecto. Isso aí você cobra da prefeitura. Se eu peço para a prefeitura fazer um asfalto em determinado bairro, que não está beneficiando o ADERN, vai beneficiar aquela comunidade, quem tem que executar a obra é a prefeitura. Se aquelas o vereador terras depois tem que ir lá. Se aquelas terras fossem suas, o Versim fizesse o que ele fez com outro para você, eu não aceitaria. Como que seria a sua reação? Eu não aceitaria. O Daniel Radaev disse aqui pra gente que o Versim sairia algemado de lá, se fizesse essa proposta para ele. Eu não algemaria não, mas de forma nenhuma eu aceitaria. Polícia, você foi escrivão. E isso, a partir do momento em que houver uma invasão do meu patrimônio, eu vou defender meu patrimônio. Então, por isso que tem que ser uma discussão judicial. Teria que ter essa discussão judicial. O fato foi correto? Não foi. Houve alguma ilegalidade? Isso tem que ser apurado. Tem que ser apurado, e eu vou chegar aqui e vou condenar o Laercim. Olha, ele fez isso errado. Eu não teria feito da forma que ele fez. Acho que o vereador, você não tem que... Mas é a forma que ele age. E ele é um reflexo da sociedade. Ele foi eleito, ele foi legalmente constituído, ele está lá representando o povo. O Dedão falou aqui, são 3 vereadores da base governista. Dedão, a maioria da Câmara, essa questão de vereador de político, base governista, isso aí não existe. Não existe. Você pega o PSDB mesmo. Por que você não quis ser mais líder do prefeito, quando você deixou de ser líder? O ano passado, eu acho que hoje eu contribuo mais com o Alexandre da forma que eu estou. Não, de nenhuma. Inclusive do Alexandre, ele jamais me pressionou. Então, por que Tanto você é que nós tivemos uma... Eu vou te explicar, espero que eu vou te falar. Acho que eu defendo um legislativo forte. A partir do momento que você tem um legislativo forte, é que você dá equilíbrio a esse... Mas com as atitudes dessa, como que o legislativo fica forte? Dedão, deixa eu responder, Dedão, senão eu não tenho oportunidade de responder. Tudo bem. Então, eu defendo um legislativo forte. O líder do prefeito, qual que é a função do líder do prefeito? É defender os interesses do prefeito na Câmara Municipal. Eu não tenho essa característica. Eu comecei a questionar muito alguns atos do Alexandre, que é normal. Eu posso ter pontos de vista em relação ao Alexandre diferente, talvez eu nem esteja com a razão. Que líder que vocês já viram que 3 vezes derrubou o veto do prefeito? Eu fui líder dessa forma. Até que nós chegamos numa situação em que eu discordava de um projeto, foi o 3º projeto, se eu não me engano, que houve uma discordância, que é normal, isso faz parte da democracia, isso vai fazer com que eu vou denigrir a imagem do Alexandre de forma nenhuma. Então eu preferi não continuar como líder, ele também achou, no final do ano a gente já estava comentando a respeito disso, e para que eu pudesse fazer da forma que eu tenho feito. Eu estou lá na Câmara Municipal, aquilo que for de interesse da população, nós estamos defendendo. Estamos defendendo, votamos junto com os projetos do governo. Inclusive, Dedão, eu quero registrar aqui, até a oposição na Câmara Municipal vota. Essa semana, você deve ter presenciado lá, Dedão, o Marcelo, teve 2 projetos do Executivo que foi até passivo de questionamento, um foi a venda dos terrenos da Indef, que a vereadora Valéria Marçom, que é do PSDB, ela pediu suspensão do trabalho para análise dos projetos, depois todo mundo votou favorável. Então nós temos uma Câmara, que eu defendo a nossa Câmara, uma Câmara responsável, inclusive, à oposição, que é dita como oposição. Então eu fico muito mais confortável em chegar e falar assim, pô, Alexandre, você está apresentando esse projeto aqui, eu tenho uma visão diferente da sua. Agora o líder não, você tem que estar alinhado ali com o governo. Quer dizer que eu não estou alinhado com o Alexandre? Eu acredito que o Alexandre é uma pessoa bem intencionada, trabalhadora, mas eventualmente nós temos
posições diferentes. Isso nós temos que respeitar na democracia. Às vezes o pessoal coloca e fala, você está brigando com o prefeito do seu partido? Não, de forma nenhuma. Se ele apresentou um projeto e ele tem uma posição, eu posso ter minha oposição. Olha, minha posição é essa em relação a isso. Se eu tenho a razão, eu fui eleito pelo povo. Eu tenho que dar uma resposta para o meu eleitorado. Então, a partir do momento em que eu tenho que ter uma posição, fica difícil eu ser líder de governo. Hoje eu sou líder do PSDB, que seria, em segundo plano, fazer esse trabalho. Mas hoje esse trabalho de líder do governo é feito pelo vereador Mar Garcia, que tem uma experiência muito grande e está conseguindo fazer um bom trabalho. Bom, Adermes, só uma última perguntinha muito rápida. E não você. Falando da minha candidatura, né? Então, por isso, né? Como é que você vai pedir voto para os comerciantes depois que retirar as vagas deles lá no centro? Peço com toda tranquilidade, porque eles sabem que eu estive e estou do lado dos comerciantes. Isso é a democracia, Marcelo. O prefeito Alexandre Ferreira, baseado no estudo, ele achou melhor retirar. Eu não faria daquela forma. Por isso que eu defendo um legislativo forte. Aí não foi democracia, aí foi autoritarismo. Não. E ele, por decreto, ele não precisa passar para a Câmara. Então, tem que deixar não bem. É. Tem que deixar bem. É autoritário. Mas o decreto prefeito, por si só é autoritário. O Marcelo, o prefeito, ele tem uma visão global da cidade. E geralmente, o vereador, de repente, você tem mais, vou supor, questão dos comerciantes. A gente tem uma relação, eu venho de uma família de comerciante e eu sei que o pessoal do comércio está passando. Não é só em virtude também da retirada do estacionamento. Mas também. Nós estamos passando uma situação econômica difícil. E isso faz parte da democracia. De repente você tem uma oposição. Por mim, as vagas teriam voltado as vagas para o centro, e você colocaria isso escalonado. Você tira 100 vagas, cria bolsão. Tira mais 100 vagas, cria bolsão. Foi o que eu discuti lá atrás. E essa é a minha posição, eu não mudei uma vírgula em relação à posição. Só que é um ato que o prefeito ele achou que deveria ser feito dessa forma. Ele tem legitimidade e tem poder para isso. No dia de amanhã, nós podemos estar errados e pode estar certo. Mas eu peço... Mas até agora, aliás, está comprovando que está cada vez mais errado. Porque várias lojas já fecharam no centro, temos vários cômodos comerciais fechados, e a tendência... chegando uma crise, é de piorar. Eu acho que poderia ser misto. Ele poderia, na minha opinião, ele poderia voltar realmente algumas vagas para o centro e depois ir fazendo isso gradativamente. Seria a minha opinião. Bom, pois não, Adermes. Agora sim, fale da sua candidatura, candidata a deputado. Só uma perguntinha, rapidinho. Não dá mais tempo agora. Só assim, a respeito da Via Naval, pode ser a sua maior bandeira de campanha? Pode. Eu vou defender segurança, educação, mas principalmente saúde, mas a questão da doação de medula óssea é uma lei que espalhou para várias cidades aí do Brasil, principalmente aqui no interior de São Paulo. A gente conhece algumas necessidades relacionadas ao câncer, aumento de leito, então é uma das bandeiras sim, mas eu acho que a maior bandeira que eu tenho, Dedão, é ser candidato e mostrar essa política que a gente tem que aceitar isso, que é uma política de democracia. Vocês estão falando do PSDB, a relação nossa da Câmara com o prefeito municipal, a gente tem que respeitar a posição de cada um. O prefeito tem a posição dele, eventualmente nós podemos estar errados, mas nós temos que ter a nossa posição firme, uma posição democrática, e cada um se respeitar. Acima de tudo, nós fazemos política com respeito e com transparência. Poderia vir aqui e falar, não, eu vou me omitir de colocar opinião em relação àquilo. Isso nós não fazemos. Nós somos cobrados nas redes sociais, e vocês sabem disso, Marcelo, Dedão. Hoje as redes sociais você precisa ter muito coragem para ir para lá. Porque não é só postar foto que você está bonitinho no local, a população vai, te cobra, que é a posição, e é isso que nós vamos levar para a Câmara Federal. Ter um representante da cidade de Franca, uma pessoa que conhece bem a cidade e quer levar uma política moderna, uma política em que as pessoas possam participar do meu mandato. Eu faço um mandato em que as pessoas participem. Várias leis minhas são feitas em parcerias. Ontem eu estava no Cine Franca com o Brigagão, nós estávamos relembrando 6 leis que eu fiz no setor calçadista, foi junto com eles. Fiz leis com a CIF, do Conselho da Mulher Empreendedora, junto com elas. Fiz várias leis, inclusive com o Márcio do Flora, do PT. Eu acho que a política, você não pode verificar a questão partidária, você tem as suas diferenças, mas você tem que dialogar com todos. E a política moderna exige isso. Muito bem, Dedão, obrigado pela presença. Tá? Eu que agradeço, Marcelo. Estaremos sempre aqui, sempre que formos convocados, né?
Adermes, obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Dedão. Aberto aqui para vocês sabem disso, né? E aquilo que eu falo, foi mais um dos nossos candidatos aqui. É o nosso jeito com esse bate-papo gostoso. E cada um de vocês aí na sua casa tira as suas conclusões, tá? Eu, de fato, torço. Eu sou bairrista. Eu torço por Franca. Então, para mim, se todos fossem eleitos, seria a melhor coisa que poderia acontecer. Obrigado, gente. Até a próxima.